Eduardo Bolsonaro. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, prezado colega deputado Gilberto Nascimento, Pompeu de Matos, deputados que engrandecem essa casa. Recentemente o Lula, após aí quase 2 anos de mandato, 1 ano e meio de mandato, fez finalmente a 5ª reunião ministerial. Mas tem hora de entender, dá para entender, para reunir 38 ministros, deve ser muito complicado. Ele poderia perfeitamente nessa reunião tratar de temas que atingem diretamente a sociedade brasileira, prezada Silvia Wayampi, como por exemplo o recorde na morte de índios e Yanomamis, que eu vi muito artistas chorando, cantando Salve Amazônia, temos que salvar os índios do genocídio, e agora estão quietos. Ele poderia falar do recorde de desmatamento, do recorde de déficit histórico, público do ano passado, o recorde de ataque a judeus, o recorde a viagens ao exterior. Primeiro ano dele, ele passou 2 meses fora, praticamente ao custo de R$1 milhão por dia, custa o Lula fora do Brasil. Poderia falar, prezado capitão Alberto Neto, da questão da inflação recorde dos alimentos. Ele prometeu picanha na eleição, está entregando abóbora. E aí, como é que vai ficar, Lula? Isso é o que interessa ao povo brasileiro. Mas ele preferiu fazer palanque. Televisionou a reunião ministerial, talvez aí inspirado no Bolsonaro, que fazia as reuniões às portas fechadas para tratar de liberdade, do direito de ir e vir da população. Lula quis copiar de Bolsonaro e a pauta foi justamente Bolsonaro. Sem Bolsonaro, Lula não vive. E ele acaba enfiando os pés pelas mãos porque ele está cego de ódio contra Bolsonaro. E ele acabou por inocentar o presidente Bolsonaro. Ele achou que estava sendo pejorativo, acusando Bolsonaro de ser um covarde e etc., porque os comandantes de força estão falando que Bolsonaro queria, mas não conseguiu botar um golpe adiante. Bem, a gente sabe que não teve nada disso, mas na cabeça do Lula, ele acabou de falar que o Bolsonaro não foi adiante por falta de coragem, ou seja, ele nem começou os atos executórios de um pretenso golpe, que até agora o que está se falando é sobre estado de defesa e estado de sítio, que estão na Constituição. E se isso for golpe, a gente tem que voltar aqui aos tempos de Dilma Rousseff, que, não estou falando que Bolsonaro tramou estado de defesa ou estado de sítio, mas Dilma Rousseff, de acordo com a palavra de Vilas Boas, então comandante do Exército, antes do impeachment, ele falou que Dilma Rousseff consultou os chefes das Forças Armadas para ver se era possível implementar um estado de sítio ou estado de defesa. E eu não vi ninguém falar que a Dilma Rousseff é antidemocrática, porque esses dispositivos eles são constitucionais. Então, assim sendo, presidente, só nos resta aqui reconhecer que cada vez mais estamos próximos da profecia de Olavo de Carvalho, que em 2016 disse, abre aspas, quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Será um espetáculo deprimente, mas curativo. Então, dessa maneira, presidente, eu só tenho a agradecer ao Lula, por ele próprio, da boca dele, ter inocentado o Bolsonaro de qualquer tentativa de golpe. É impossível que a gente pense que o presidente esperou sair da presidência da República quando não mais tivesse controle sobre as Forças Armadas e, a partir dali, tentasse fazer um golpe com senhoras e pessoas de verde e amarelo sem nenhuma arma, que é justamente isso, finalizando, presidente, que aconteceu em 8 de janeiro. Nenhuma arma apreendida num domingo de janeiro de férias aqui em Brasília. Agora, é óbvio, foi uma manifestação que foi longe demais, a gente não concorda com isso. Mas dizer que Bolsonaro tentou um golpe e condenar senhorinhas a 16, 17 anos, pelo amor de Deus, presidente? É por isso que a gente quer colocar adiante aqui a anistia, e eu vou falar isso no próximo discurso. Muito obrigado. Tem Vossa Excelência a palavra. Senhor presidente, é pena que eu não trouxe impresso no cartaz ou numa tela maior, mas aqui no meu celular está a foto. Só um minutinho, senhor presidente, para acertar bem aqui na tela. Da professora Iraci Nagoshi. Está aqui no meu celular, se a câmera puder aproximar melhor também. Essa professora, deputado Pompeu de Matos, tem 71 anos de idade. Ela sofre de transtornos passivos, diabetes, hipertireoidismo e dislipidemia. Eu estive na colmeia e eu a encontrei lá, ainda no mês de fevereiro do ano passado, e a vi chorando, desesperada para dali sair.
Ela passou, senhor presidente, ela passou quase o ano inteiro passado atrás das grades. Esta professora com todos esses problemas de saúde. Recentemente, no dia 4 de março, a defesa dela comemorou a autorização do STF, porque depois que ela saiu da cadeia foi colocada uma tornozeleira eletrônica. Comemorou a defesa dela a retirada da tornozeleira, a aprovação dessa remoção temporária para que ela pudesse fazer uma cirurgia, pois tinha quebrado o fêmur esquerdo 4 dias antes. No entanto, horas depois foram surpreendidos porque esta mesma senhora idosa de 71 anos acabara de ser condenada pelo STF a 14 anos de cadeia, 14 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Esta senhora, esta professora de 71 anos de idade, a cumprir pena de 14 anos, ou seja, até os 85, vai morrer na cadeia, se bobear, como já aconteceu, aliás, lamentavelmente, com Clesão. Isso é uma piada de mau gosto. Nem de mau gosto uma piada dessas pode ser chamada. O que o STF está fazendo, o que Alexandre de Moraes está protagonizando é uma covardia. Covardes esses ministros. Eu não tenho medo do que quer que queiram fazer contra mim. Eu teria medo da ira de Deus se não me pronunciasse. Porque o que estão fazendo contra esses pequeninos é uma desumanidade. E não é só contra essa professora aposentada, não. São outras pessoas que não tinham nada na mão a não ser uma bandeira do Brasil, uma Bíblia. Encanadores, síndicos, produtores rurais, pessoas simples, humildes, presas, condenadas a centenas já, a dezenas de anos de cadeia, 14, 17 anos, senhor presidente. Traficantes, assassinos, homicidas. O Supremo Tribunal Federal permitiu o maior bandido da história política brasileira voltar a concorrer à eleição e hoje ser presidente da República, e condena a professora Iracy a 17 anos de cadeia. Covardes, vergonha, desumanos. Que Deus possa tocar o coração deles para que voltem, não a ler a Bíblia, mas a cumprir pelo menos a Constituição e a lei, senhor presidente. Ok, deputado Marcel Van Hatten, lá do Rio Grande do Sul. E agora do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, bom, hoje eu trago aqui uma notícia que comprova o derretimento do presidente Lula. Nós estamos trazendo diversas notícias que mostram que Lula tem caído em sua popularidade de forma vertiginosa. Hoje a sua rejeição é maior do que a sua aprovação. Diante de tantas falas absurdas que criam crises diplomáticas internacionais, tantas lambanças na nossa economia, mas hoje eu trago uma que é sobre uma pesquisa da Genial Quest que fala que a avaliação positiva do mercado sobre o governo Lula cai para 6%. Já era de 9% anteriormente e caiu para 6%. Talvez os 6% que estejam respondendo que é positiva não tenham entendido a pergunta. E a pesquisa aponta também que 71% deles acreditam que a economia está indo na direção errada. 99% acreditam que eles não vão conseguir zerar o déficit fiscal. E isso é a comprovação de que Lula tem feito uma política econômica bizarra, é um frangalho econômico, é uma gastança desordenada, aumento de impostos, uma política fiscal frouxa, com aquele arcabouço fiscal que aumentou a capacidade de gasto público e gerando mais impostos, obviamente, fazendo com que hoje nós vejamos tudo aumentando, a inflação está aumentando, o arroz está mais caro, o feijão está mais caro, todos os alimentos estão ficando mais caros. E essa aqui é uma opinião do mercado.
Pesquisem com os cidadãos. Inclusive, eu vi esses dias aqui uma deputada do PT rindo quando nós falávamos que ele está despencando nas pesquisas, eles talvez estejam com descolamento total da realidade da população. Lula está caindo em popularidade, aliás, não tem mais popularidade, está pavimentando o caminho para o seu processo de impeachment, porque o caminho é esse. Crime de responsabilidade já existem inúmeros, mas desde o momento em que ele perde a aprovação popular, que hoje já é uma grande reprovação, e que também perde a aprovação aqui no Congresso Nacional, está aí a receita para o impeachment. Esse filme que nós estamos vendo aqui, nós já vimos anteriormente com o desgoverno Dilma, que felizmente caiu, mas Lula enganou boa parte da população com as suas mentiras de campanha. E agora, a conta que está chegando para o povo brasileiro, o povo vai pedir que Lula saia de onde ele foi colocado com seu estelionato eleitoral que foi promovido na campanha. Derrete Lula! Obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.